Olá, participantes do primeiro encontro de mães e futuras mamães de Rondônia. Para mim é um grande prazer estar aqui podendo partilhar minha história e trabalho com vocês. Primeiramente, eu queria agradecer a Alberto Arada que me convidou. Muito obrigada, Alberto. Muito feliz de estar participando aqui. Ao Instituto Kaizen de Prevenção e Saúde e a doutora Emília, obstetra ginecologista. Meu muito obrigada e parabéns a vocês por essa iniciativa. Antes de mais nada, eu quero me apresentar. Me chamo Maria do Sol, eu sou coach, escritora, palestrante. Eu escrevi o livro Parto Sem Dor, Você Também Pode, que é encontrado somente em e-book e livraria por demanda, que eu vou partilhar com vocês no meu site e também no panfleto que está sendo distribuído no evento. A minha história de vida é uma história que começa ali quando eu, aos 45 dias de nascida, minha mãe e meu pai foram para um sítio na Serra do Rio de Janeiro, onde eu nasci. E aí minha mãe adormeceu comigo ao lado e não tinha energia elétrica no lugar. E a vela caiu no meu cobertor e queimou meus pés para sempre. De lá para cá foram inúmeras dificuldades, superações e desafios. E o tempo todo que eu vivenciava diversas situações onde pediam de mim muito mais, pediam de mim conhecimento, autoconhecimento, crescimento, eu fui me apaixonando pela questão de como se conhecer melhor, o que a gente veio fazer nesse plano, como que a gente pode desenvolver nossa missão e desenvolver nosso potencial, qual o sentido de viver. E nesse processo, quando eu estava ali com 15 anos, eu tive a certeza que eu queria trabalhar com isso de verdade. Eu passei realmente por situações diversas que eu acho que me deu uma bagagem, que a deficiência me trouxe de verdade, foi um refinamento da minha visão, um refinamento da minha proximidade com a minha essência, com a minha fonte e uma proximidade maior do ser humano. Porque cada vez que a gente sente processos de dor, e isso todo mundo pode se identificar com isso, nós realmente nos tornamos mais sensíveis e aprendemos e saímos mais fortes. E no momento que eu estava ali já por volta dos 21 anos, que eu estava já num processo de querer já começar a trabalhar com isso, auxiliar as pessoas, eu encontrei meu atual marido, que é o George, meu marido desde sempre, nós somos casados há quase 19 anos agora, e nós estávamos na mesma busca de crescimento interior. E ele me fez uma proposta da gente morar na fazenda e viver junto e tudo, e eu falei, eu acho bacana, eu me vi nisso uma proposta de poder me interiorizar. Eu estava naquele momento vestibular, queria viajar o mundo e tal, mas sou muito mais interessante viajar para dentro de mim mesma e conhecer quem eu era e poder, diante disso, auxiliar e crescer muito mais, auxiliar as pessoas. E aí eu engravidei, pouco tempo depois. Eu fiquei grávida da minha primeira filha, que se chama Agnes. E aí a Agnes foi a primeira oportunidade que eu tive de entrar nesse universo da maternidade. Como eu tinha passado por muitos processos dolorosos dentro de hospitais e vinculados à questão hospitalar, à questão médica, eu não associava a vida com o hospital. E aí quando eu tive a oportunidade de começar a ler sobre gravidez, eu estava naquele processo bem de ler bastante, de conhecer bastante coisa, me veio a questão do parto em casa e eu fiquei muito fascinada por poder ter um parto no lugar onde eu havia conduzido toda a gravidez, havia criado meu ninho, digamos assim, em amor, e fazia todo sentido para mim. No entanto, havia um trajeto entre aquilo que eu queria e aquilo que eu iria realmente fazer. Então nós estudamos muito, eu e Jorge, a gente se aprofundou em conhecimento com pessoas que já tinham vivenciado a mesma coisa. E quando nós tivemos a bebê, estávamos eu, minha mãe e meu marido, e numa fazenda. Mas nós não somos assim prudentes, não. A gente deixou tudo sobre aviso, tinha parteira aguardando, tinha médico, tinha o carro na porta, eu fiz pré-natal, nós olhamos tudo como é que estava o bebê. Então nós nos cuidamos para que fosse o melhor possível. E foi um parto maravilhoso, foi o início da minha jornada de mãe. E desde aquele momento eu falei, poxa vida, eu quero realmente auxiliar mulheres a se empoderarem como mãe, a conhecerem mais essa missão que é gerar filhos e pessoas para um mundo melhor, que é receber seres humanos e conduzi-los para um mundo melhor. E aí a vida foi acontecendo e nós sempre quisemos uma família grande. E nós tivemos 5 filhas, nós atualmente temos 5 filhas. E as nossas filhas foram nascendo, cada uma em uma época, em um momento de vida, em uma situação. E mais uma foi em casa, foi um parto lindo. Depois a gente teve uma terceira filha que foi no hospital, que era um momento que a gente estava sem dinheiro, passando necessidade, passando situações emocionais intensas. E eu não estava realmente empoderada.
e acabei indo para o hospital. Então eu partilho essas histórias todas no meu livro. E foi uma experiência muito desagradável essa terceira filha Yara Vida, assim, o parto em si, ela sofreu muito, eu também, eu tive uma hemorragia, quase morri. E aí veio a Leona, e a Leona já estava com 30 anos, eu já estava assim, com 3 filhas para criar, e eu era muito dedicada à causa de ser mãe, de criar filhos, então eu já estava fazendo homeschool, eu cuidava da minha casa, e era tudo muito intenso. Então no momento que veio o nascimento ali, eu estava com doula, com parteira, nessa época já tinha doula. E na hora que foi o nascimento, assim, que foi o trabalho de parto começou, a parteira ficou amedrontada, achou que realmente não daria. E nós fomos para o hospital. Eu fui chorando, tive experiências desagradáveis, assim, mas tive a oportunidade também de conhecer o que é uma grande maternidade, o que é ter filho numa maternidade pública, como é essa coisa de parto humanizado na maternidade naquela época, né, que já tem alguns anos. E realmente eu vi que de humanizado não tinha nada, eles apenas deixavam espaço para você ficar com seu marido ali, mas não havia um entrosamento, o médico também não tinha um entrosamento. E eu tive, assim, para mim a parte boa de ter tido essas duas no hospital foi poder contar e foi poder dizer o que eu vi, o que eu senti. Não querendo dizer que eu esteja longe de mim dizer que a medicina não tem seu papel, que eu sou uma pessoa que sobreviveu por conta da medicina, honro cada médico que teve contato comigo e tenho realmente muito a agradecer. Quando eu estava já com as 4 filhas, nós fomos morar em Brasília e eu tive a oportunidade de começar a montar em cavalos e virei atleta paraequestre. Então eu achei que eu não iria ter mais filhos. E naquele momento, com a intensidade da vida e tudo, eu tive uma estafa e o meu ciclo menstrual desestabeleceu, assim, se desregulou. E eu acabei engravidando e foi uma experiência muito intensa, porque naquele momento eu falei, eu sei que alguma coisa boa vai vir dali. É assim que nós temos que receber a vida, né? E aí naquele momento, eu realmente me deparei com o medo de parir, o medo de ter neném, o medo de tudo que envolvia a questão do parto em si. E eu chorava, assim, quando eu assistia vídeos de partos, assim, chorando, né? Eu falei, poxa, deve ter uma maneira diferente. E eu realmente vou usar esse tempo que eu tenho antes de ter a neném para me aprofundar. Porque eu já estava ali com o projeto de fazer um livro, eu já tinha várias páginas, várias coisas escritas, um livro sobre maternidade. E eu comecei a aproveitar esse tempo para pesquisar mais e escrever meu livro. E foi muito intenso, porque eu me deparei com o parto sem dor. E começou quando eu vi o Parto Orgásmico, que é o filme da Débora Pascali, onde ela partilha a evidência científica de que parto, os hormônios liberados no parto são todos hormônios de prazer. Ou seja, assim como o bebê é concebido com prazer, ele vai vir ao mundo com prazer. Então eu fiquei fascinada com isso. Eu falei, poxa, faz todo sentido. Gerar a vida e receber a vida tem o mesmo carinho, só que a intensidade é ainda maior, né? Então eu continuei minhas pesquisas. Me deparei com muitas mulheres que partilham na internet, tem livros com relação ao parto sem dor, a como se alinhar com isso e a questão de que o que bloqueia a nossa mente. A nossa mente entra num processo de medo que aciona o mecanismo de lutar e fugir, que envia adrenalina, tira toda a oxigenação e fluxo sanguíneo do útero, que acaba gerando muita dor e enrijecimento ali do útero. E foi nesse momento que eu falei, poxa, eu com certeza com esse medo eu não vou atingir um parto sem dor se eu não me preparar. Eu falei, o que eu posso fazer? Eu já tinha muito conhecimento, já estava na intenção de trabalhar com isso, já com questão de autoconhecimento, já tinha muito conhecimento a respeito de como se alinhar com o seu propósito, quem você é, com o superior. Eu falei, eu vou fazer tudo que eu sei e ver o que vai dar. Foi um excelente laboratório. E aí eu comecei a meditar diariamente, fazer visualizações, eu visualizava o bebê, visualizava o parto ideal, visualizava o meu corpo fazendo tudo que tinha que fazer. E aquietar minha mente, me carregar de pensamentos positivos, de novas frequências, me alimentar bem, diminuir sal, diminuir açúcar, utilizar alimentos que fossem purificando meu organismo, fazer yoga, massagem, ouvir músicas relaxantes. Então eu passava ali todos os dias, um período que durava às vezes mais de 1 hora, aquietando minha mente, ouvindo música, fazendo meditação, visualização. Era o que eu podia fazer, era o recurso que eu tinha na época. E escrevendo enquanto isso livro sobre maternidade. Até que então chegou o dia do nascimento.
E eu não sabia como ia ser, eu não tinha nenhuma perspectiva ainda de como seria. Então o que eu fiz? Me abri para desconhecida. Naquele momento que começou o meu parto, começou totalmente diferente das outras, porque começou com uma dilatação leve, que aquela dilatação durou alguns dias, então eu fui dilatando aos poucos, coisa que eu não tinha tido essa experiência antes. E no momento que começou realmente o parto, vinham as contrações, eu sentia as contrações, mas como eu tinha treinado minha emoção durante tempo suficiente, ela poderia responder para mim de uma forma diferente. E foi uma experiência mágica, porque eu estava vivendo algo que eu nunca tinha vivido. Eu tinha domínio das minhas emoções, eu sabia o que estava acontecendo, eu podia atuar sobre o meu corpo, eu sentia todas as veias do meu corpo passando, hormônios sendo enviados. Eu me conectei com mulheres, eu tive visões ali de mulheres ancestrais tendo filhos, eu via partos incóporas. E cada vez que vinha aquela intensa sensação da contração, eu fechava os olhos, ia naquela onda, entrava naquela frequência que é realmente muito espiritual. E aí passava, eu dormia às vezes, deitava e dormia. E assim foi por um período durante a noite. Estava eu e Jorge, e no momento que veio uma contração um pouco mais intensa, estourou a bolsa. E eu falei, ó, Jorge, agora vamos encher a banheira, né? Porque estourou a bolsa, daqui a 1 hora, 2 horas tá aí, então vamos encher a banheira. Aí ele começou a encher a banheira, e eu senti mais algumas contrações mais intensas, mais algo tranquilo. Fui ao banheiro para poder tomar um banho. E no momento que eu comecei a tomar banho, eu senti uma contração bem mais intensa, entrei aquele transe que a gente entra quando vai parir, né? Mas super receptiva, super deixando acontecer, nada de forçar, nada de o corpo resistir, nada da mente resistir, nada de medo. E foi então que eu botei a mão, né, embaixo para poder sentir. E na hora que eu coloquei a mão na vagina, eu já tava sentindo a bebê. Então, na verdade, já estava nascendo. E eu fiquei, oh, meu Deus, está nascendo, não tem dor, não tem medo, não tem nada, que delícia. E aí eu chamei Jorge, falei, Jorge, desiste, não vai dar tempo, vem pra cá que vai nascer. E ali eu me posicionei de cócoras no banheiro mesmo, não deu tempo nem de ir a outro lugar. E veio mais uma contração intensa e eu senti realmente orgasmo, senti prazer, senti alegria total, era um êxtase assim, que tinha horas que a minha mente voltava e observava quase que aquilo, nossa, que delícia, e voltava pro corpo. E aí a neném veio em 2 contrações, ela saiu super tranquilo, assim, porque não havia resistência. A força que o corpo tem que fazer, na verdade, é uma força natural do corpo, não é nada que eu tenho que empurrar. E a nenenzinha nasceu super bonitinha, a gente foi ali, já lavou ela já começou a chorar. Eu seguro, nós dois ali, aquele êxtase, aquela felicidade, aquela coisa meio de tocar Deus. Eu falo que ter filhos, né, é tocar Deus mesmo. E aí, naquele momento, nós esperamos a placenta sair, né, ser expulsa ali com as contrações. Pegamos a bebês, chamamos as outras irmãs e elas vieram ver e ficaram impressionadas. Porque não teve choro, não teve grito, como é que aconteceu? E a gente sorrindo, aquela felicidade. E fomos pro quarto e simplesmente olhamos um pro outro, vamos dormir, né? Vamos dormir. E fomos dormir. E eu não sentia nada parecido com qualquer outra sensação que eu tinha tido de paradigma, de parto, de medo, de tudo. Era uma sensação de felicidade, de acolhimento, de alegria, de descanso. Eu não estava cansada, não estava exausta, porque eu não coloquei pressão, não teve deslocamento do lugar onde eu amo, do lugar onde eu tinha me cuidado durante esse tempo todo. E foi isso que eu vivenciei com relação ao parto. E hoje em dia eu trabalho, logo depois que eu terminei, eu quis partilhar, porque não só a relação com o parto mudou, mas também com ter filhos. A relação com a maternidade muda totalmente quando você muda a experiência do parir. E, por consequência, a humanidade. Porque você já pensou se todos nós viéssemos ao mundo com prazer e com alegria, tanto da mãe quanto da criança de chegar? Era um mundo mudado. E naquele momento que eu tive a pérola, a primeira coisa que surgiu foi eu quero partilhar isso com as pessoas. Então o meu livro tomou uma configuração totalmente nova. E aí eu escrevi o livro do Parto Sem Dor Você Também Pode e comecei a trabalhar com mulheres. E comecei a ver que trabalhar com grávidas não bastava, porque as mulheres grávidas estão gestando. A gente não pode mexer muito com a emoção, tem que ali ter aquele cuidado e carinho. Tem toda uma sociedade que está ali enchendo você de informações, que às vezes por conta de partos mal sucedidos, por experiência, não é condenando quem traz a informação, mas são informações muito mais de medo do que de empoderamento. E aí eu falei, poxa, eu preciso ter mais recursos para trabalhar, porque eu estava ficando frustrada.
E foi então que veio o coaching na minha vida, que veio ampliar não só a atuação para mulheres, como também com homens, com pais, com a sociedade como um todo, para que a gente modifique as crenças, modifique nossos padrões de emoções, trabalhe toda uma nova frequência interna para que quando estiver grávida, ou quando alguém próximo de nós estiver grávida, ou quando surgir a ideia de estar perto de crianças e cuidar de vidas, de gerar vidas, a gente possa ter uma mente diferente, um coração diferente para lidar com isso. E hoje em dia eu trabalho com palestras, eu trabalho com livros, estou escrevendo meu segundo livro, tenho Facebook onde eu partilho um monte de coisa, estou desenvolvendo produtos digitais e atuo como coach individual também. Então eu queria agradecer vocês por terem me ouvido e eu gostaria muito que vocês ficassem com a sementinha de que o parto sem dor é possível sim. Eu não estou partilhando uma experiência individual, milhões de pessoas já estão tendo essa experiência. É científico e ao mesmo tempo espiritual. É para ser algo bom, é para ser algo prazeroso. E eu espero que vocês possam ter uma experiência de um parto empoderado. Porque o que eu digo é, não importa a experiência do parto em si, quando você está empoderada, se tiver algum imprevisto, se tiver alguma coisa que você tem que fazer, se tiver que até ter uma cesariana, que alguns casos acontecem, com certeza você vai estar consciente das suas escolhas, você vai estar podendo estar inteiro em si mesmo. O livro se chama Parto Sem Dor, Você Também Pode. Por quê? Porque, na verdade, esse potencial para vivenciar o mágico, para se conectar com algo além de nós mesmos, está em todos nós. O que eu fiz, você também pode fazer. O que eu vivenciei em termos de superação, em termos de vivência, em termos de atingir o milagroso da vida, digamos assim, nada mais é do que ativar o seu potencial. Então, eu deixo vocês com essa mensagem, que vocês possam também começar a acreditar no seu potencial e caminhar na direção dele, experienciar milagres. A semente está em todos nós. Escolha acreditar.